Salve, salve pessoal, aqui é o professor Flávio, seu professor do seminário, que alegria falar com você, como é prometido. Infelizmente ontem na terça-feira eu tive que trabalhar, não podemos ter aula, então hoje nós vamos tratar dos assuntos pertinentes ao nosso tema de Velho Testamento da classe do seminário, o tema do Vem e Segue na Semana, que é Hebreus, que é Êxodo 14 a 17. E é uma alegria para falar com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre a saída dos hebreus do Egito. Nós já falamos sobre a Pêssega, essa passagem da escravidão para a liberdade. E hoje nós vamos falar sobre a saída do Egito e como o Senhor libertou Israel através do seu libertador Moisés. Então, muito obrigado a você que está comigo até aqui. E vamos lá, isso aí. O Velho Testamento Vem e Segue-me, nós vamos explicar um pouco Êxodo 14 e 17, vamos falar sobre o importante papel de Moisés e sobre a libertação de Israel dos 400 anos de cativeiro do Egito. Então vamos lá. Começando com Êxodo 14 e 17, que é o nosso tema de hoje, e nós vamos começar com Êxodo 14, que é quando eles já tinham acabado de sair do Egito, quando eles fizeram a dedicação dos primogênitos, fizeram a festa dos pães ázimos, e agora eles estão saindo do Egito, estão saindo do Vale de Gósen, lá no Baixo Egito, em direção ao deserto, e aí o Senhor ordenou que os hebreus se acampassem em Pi-Hahirot, e é aqui que a coisa vai acontecer, tá? Então, quando os hebreus estão lá, partindo em direção a Pi-Hahirot, estão acampados em Pi-Hahirot, o faraó mudou de ideia. É maravilhoso porque tu vê como realmente o Senhor testou o povo de Israel de todas as formas possíveis. Ok? Êxodo 14, 3 a 5. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desnorteados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, voltou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado Israel para que não nos sirva? Ou seja, o Senhor fez tudo isso, fechou o coração do Faraó, permitiu que o Faraó endurecesse o coração, para que todo o processo do êxodo fosse miraculoso, fosse pelas suas próprias mãos. Então, a forma de Israel lembrar que sem a ajuda do Senhor, eles jamais sairiam da terra. Por isso que tem que passar por tantas pragas no Egito, tantas coisas aconteceram, certo? E vamos lá, galerinha, vamos lá. 9 ao 12 agora. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirot, diante de Baal-Zephon. E chegando o faraó de Israel, levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui nós vamos ver um caráter muito comum no povo de Israel, tá? Sem querer ser antissemita, mas o povo de Israel já mostra um dos caráteres fundamentais para tudo que eles vão passar, que é a falta de resiliência. Pô, depois de 400 anos habitando no Egito, 400 anos, boa parte deles como escravos, eles não estão prontos para sair. Eles reclamaram tanto ao Senhor, e agora que estão para sair do Egito, estão fazendo todo esse drama. E aqui que a mão do Senhor se manifesta mais uma vez. Vamos lá. E aí está essa imagem que vocês estão vendo aqui, mais de fundo. Eles estão em direção aos hebreus, né, na travessia próxima ao Mar Vermelho. Tá? Podemos nos sentir muitas vezes sem esperanças, às vezes, semelhantes aos israelitas. Os israelitas estão aqui. Fugiram dos egípcios, e diante de um mar
A gente sabe que isto aqui no Mar Vermelho não foi exatamente o Mar Vermelho que eles atravessaram o chamado Mar de Juncos. Então, quando eles estão aqui de frente de um lado os exércitos do faraó e à frente o mar, e agora, galera? E agora? Como não deviam ter ficado desesperados? Por isso que eles reclamaram com Moisés. Se a gente se coloca no lugar dos israelitas e pensamos, caramba, o que seria de nós? Então, muitas vezes podemos nos sentir entre um exército que está nos perseguindo e um mar fechado, profundo. Podemos nos sentir sem esperanças, às vezes semelhantes aos israelitas devem ter se sentido enquanto estavam encurralados pelo Mar Vermelho e pelo exército do faraó. No entanto, o conselho de Moisés, a eles ainda se aplica a nós hoje. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. É isso que o Senhor vai falar a Israel através de Moisés. Essa lição, então, de hoje tem o propósito de nos auxiliar a sentir o desejo de depositar nossa confiança no Senhor para obter força e libertação. Êxodo 14:13. Moisés disse ao povo: não temais é não ter medo. Estais quietos, permanecei em silêncio e observe o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Isso é uma promessa. E aí é isso. O Senhor conduziu o povo, né, com uma coluna de fogo durante o dia, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, tá? E quando os egípcios estão para chegar até os israelitas, essa coluna se põe na frente. Êxodo 14:21-23. Então Moisés, depois da promessa que ele fez, estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguidos entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros até o meio do mar. Então, os hebreus, o mar se abre, tá? Um evento sobrenatural, o mar se abre, certo? E eles têm que correr, só que eles vão pisar em terra seca. Uma das mais belas imagens, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Uma das belas imagens do Êxodo é essa situação, ó. O mar se abrir para a passagem dos filhos de Israel. Tudo isso tem um propósito de Senhor dizer: olha, vocês estão saindo do Egito por minha causa, não é por vocês, não é porque vocês são espertos, políticos, polidos, não. Vocês estão saindo do Egito porque eu estou libertando vocês. Por isso que tão importante os hebreus vão ter a noção dessa libertação. Por isso que eles vão celebrar todo início de abril a Páscoa judaica. Porque é para lembrar que Deus libertou-nos do cativeiro, libertou-nos da escravidão, da servidão. Então é para lembrar que o Senhor fez tudo isso. Quem libertou Israel, sustentou Israel por 40 anos no deserto, foi o Senhor Deus, ok? Então vamos ler aqui os pensamentos aqui, bem interessantes, tá? E a pergunta principal que eu quero que vocês pensem, tá? Essa aqui. Como você teria reagido nessa circunstância? Se você estivesse lá, tá? Você na frente do Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, como alguns dizem, né? Mas acredita-se mais que tenha sido o Mar de Juncos do que o Mar Vermelho. Você está lá, frente ao mar, e atrás o exército na tua cola. Como você reagiria? Você iria confiar no Senhor, ou você daria uma de israelitas? Ia começar a reclamar, murmurar. Eu quero que você guarde essa palavra, murmurar, que vai ser uma frase, vai ser uma palavra que vai estar sempre nesses versículos que nós vamos estudar. Porque o povo de Israel não tardia para murmurar contra o Senhor. Então, de acordo com Jeffrey Holland, os filhos de Israel estavam em uma situação horrível. Havia carruagens no esgalço deles, dunas por todos os lados e uma imensidão de água logo à frente. Nesse caso, tratava-se literalmente de um caso de vida ou morte. Ou morreriam ou viveriam, tá? Presidente Nelson,
A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta é sempre contada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a nossa resposta. Jesus Cristo é o Jeová que ordenou que Moisés abrisse, pegasse o cajado em direção ao mar e o mar se abrisse. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo, esse Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. E isso é maravilhoso. Jesus Cristo é a fonte de toda alegria. Então, Israel tinha que entender que a libertação, tudo que aconteceu, desde as 10 pragas até a saída do Egito, foi pela mão do Senhor. Por isso nós temos que ser gratos todos os dias e reconhecer. Temos que reconhecer que nós somos falíveis. Nós falhamos, tá? E é essa a história que está sendo contada aqui. E como você agiu nessa situação? Como você teria reagido? Ok? Atrás, os egípcios e de frente de você o mar. Mas Moisés abriu o mar vermelho e todos os hebreus atravessaram com os pés secos. E aí, quando o exército começa a chegar, as águas começam a fechar. E aí, muitos são mortos só nisso. Boa parte do exército do faraó foi de Vasco, né? Foi afogado. E isso causou um grande prejuízo para o Egito. Como diria o Senhor, nunca mais seriam vistos. Tá, aqui eu quero mostrar uma opinião de vocês sobre o trajeto dos hebreus. Nós sabemos que não vai ser agora que eles vão chegar na Terra Santa, certo? Porque eles vão ficar dando voltas no deserto por 40 anos, até que tenha passado aquela geração. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Vamos lá. Êxodo 15, tá? Deus muitas vezes usa experiências físicas para ensinar lições espirituais essenciais. Por exemplo, Deus usou as necessidades dos israelitas de água e de ajuda na batalha para ensinar tanto eles quanto a nós. Por meio da prática e da orientação do Espírito, podemos aprender a identificar e aplicar as verdades espirituais contidas nos relatos das Escrituras em nossa vida. Essa lição pode auxiliar vocês, alunos, a praticar a identificação das verdades de Deus nos relatos das Escrituras e conectados à vida deles. Então, essa lição vai te ajudar a entender como a mão do Senhor se estende a todos nós. E após atravessar o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, uma cena se torna muito bonita, que é quando os filhos de Israel cantam ao Senhor, iniciam seus cânticos para se alegrar, demonstrar gratidão por terem atravessado o Mar Vermelho. E diz o seguinte, versículo 1 a 5: Então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo de seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães escolhidos afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Então, quão grato devemos ser a Deus quando somos libertos pelas mãos do Senhor. E uma das coisas que o Senhor não gosta nada do nosso caráter humano é a ingratidão. É esquecermos o quanto devemos a Deus, o quanto Ele permitiu que chegássemos até aqui, o quanto Ele dedicou, Ele tem se dedicado a nós, e o quanto nós falhamos, muitas vezes, esquecendo do Senhor, quando devemos lembrá-los. Então, esse capítulo é para a gente poder celebrar a vitória de Israel perante os egípcios. Versículos 6 a 8. A tua destra, ao Senhor, glorificou-se em poder. A tua destra, ao Senhor, despedaçou o inimigo, e na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas
amontoaram-se em águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Israel está celebrando a vitória conseguida por Deus. Quantas vezes a gente para lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós? Quantas vezes nós pensamos: quão grato sou, Senhor, por estar vivo mais um dia. Quão grato sou, Senhor, por ser seu filho. Quão grato sou, Senhor, pelos meus pais, pelas pessoas que me amam e estão à minha volta. E é isso que temos que pensar. Render graças ao Senhor e demonstrar nossa gratidão por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprender, mais uma lição aprendida. Ok? E essa parte do versículo 11, 14, 8 é que me emocionou quando eu preparei essa aula. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificando em santidade, admirável louvores, operando maravilhas? Estende a tua mão direita, e a terra os tragou. Tu, na tua benevolência, guiaste esse povo, que redimiste na tua força, e o levaste à habitação de tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Que nós possamos ter um cântico de gratidão e lembrar o quanto o Senhor me libertou até aqui. Eu gosto muito do escritor de Alma 5, em que Alma faz o povo de Nefe lembrar o quanto que o Senhor libertou o povo nefita, não só o povo de Zenife, o povo de Alma, mas também o próprio povo de Nefe, que foram libertos da invasão. O povo de Nefe, eles saem de Jerusalém em 60 a.C., 15 anos antes da invasão da Babilônia a Jerusalém. O que acontece naquele momento ali, e que eles fugiram para não estar ali, muitos judeus foram mortos. Muitos foram mortos. O que a Babilônia faz com Israel, o reino do sul, Judá, é algo muito terrível. Vai tirar parte dos judeus, da elite, e vai levar para a Babilônia. Vão ser 3 sítios em Jerusalém. O primeiro, invasão do reino do sul. O segundo, morte do rei Joaquim, e rei Zedequias é colocado rei. E a terceira vez, destruição de Jerusalém, destruição do templo e não cativeiro, mas os judeus são levados para o exílio, eles são exilados para a Babilônia. O povo de Israel, o povo de Nefe, não passou por isso, porque eles ouviram o profeta do Senhor dizendo: vamos sair de Jerusalém, porque Jerusalém vai ser destruída. Então, muitas vezes no livro de Mórmon, eles vão lembrar também: olha, nós fomos libertos disso, ok? E aí, esse é o cântico do coração do povo de Israel, capítulo 15, do 23, é o povo celebrando gratidão ao Todo-Poderoso. Mas, no 24, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então, assim, ao mesmo tempo que eles celebram o Senhor, novamente eles reclamam, certo? Êxodo 16, aqui nós vamos falar sobre a terceira vez em que Israel murmurou contra o Senhor. Vamos lá. Versículo 2 ao 4. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos de pão até fartar, porque nos trouxeste esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu prove se ainda se anda em minha lei ou não. Ok? Vamos lá. E aí, pessoal, o Senhor promete que vai fazer chover o pão do céu, que os hebreus vão lembrar com maná. O maná é o pão que cai do céu. E acontecerá que ao 6º dia, que prepararão o que colheram,
e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão, todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Tá? Do 8 ao 10, disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor viu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são nada contra nós, mas sim contra o Senhor. Murmurar é reclamar. Murmurar é reclamar. É o ato de você não ter paciência e toda hora tá reclamando. Toda hora uma reclamação. Isso é murmurar. E geralmente aquela reclamação, ai, coisa chata, né? Aquele murmúrio que você faz para ninguém ouvir, para poucas pessoas ouvirem, né? Esse é o pior. Depois disso, Moisés e Arão. Dizia toda a congregação dos filhos de Israel: chegava para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu quando falou Arão toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então, Deus nos leva pelas mãos e nos alimenta e nos salva. No caso de Israel, tá? No caso de Israel, isso vai acontecer por quê? Porque quando eles vão acordar, eles vão ver um pão caído do céu, um maná. Depois, além disso também, você vai ter, eles vão reclamar da fome de carne, né? As codornas dirão, e eles poderão se alimentar dessas codornas. O Senhor está alimentando Israel, tá? O Senhor está alimentando Israel, não só libertou, está carregando pela mão e agora está alimentando Israel, certo? Então vamos lá. Deus nos leva pelas mãos, nos alimenta e nos salva. Aqui o Senhor tem mostrado a Israel que tudo que aconteceu desde a hora que saíram do Egito é que o Senhor está salvando Israel. Tudo, desde a comida que é o maná, desde a carne das codornizes, desde a água que eles vão reclamar também, tudo é o Senhor que está dando a Israel. E aí tem um versículo, uma escritura muito bacana de 1 Nef 17, 2-3, que é quando o arco de Nef arrebenta, né, e eles não têm como caçar, ele faz um novo arco, tá? E pede para o pai dele para orar ao Senhor para onde ele deve caçar para encontrar alimentos. Nef vai caçar e traz comida, porque as mulheres estão amamentando. E aí ele fala o seguinte: e tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os, e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou, porquanto ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Eu quero prestar um testemunho que houve momentos em que eu me encontrei no deserto. Houve momentos que eu não sabia nem o que eu ia comer. E o Senhor se manifestou a mim. E bênçãos vieram para mim. Através do Senhor, eu pude ser carregado por suas mãos. Não sabia do dia de amanhã. Não sabia quanto comer, quanto beber. Mas o Senhor, no último momento da prova da minha fé, ele se manifestou. E nada mais me faltou desde então. Não tem nada tem me faltado na minha vida desde então, porque o Senhor, ele sabe as nossas necessidades. Então, se reconhecermos a mão do Senhor e esperarmos o tempo do Senhor, ele vai nos abençoar. Eu falo que essa escritura de 1 Nef 17, 2-3 aconteceu comigo, na minha vida. Passei momentos difíceis que eu não tinha o que comer, não sabia o que ia comer, o que teria no outro dia. Mas eu fui abençoado pelo Senhor. Então, Nef, ele sabe o que é isso. E é isso, pessoal. O Senhor faz cair do céu maná, tá? Um maná, ele não é exatamente um pão. Ele pode ser usado para fazer pão, com certeza. Mas ele já é comível. No momento que você pega ele, já é comível. Só que o Senhor vai impor regras
sobre esse maná. Então os hebreus vão receber, os israelitas vão receber o maná do céu e vão receber também as codornizes, carne de codornas, ok? Êxodo 16, 13 a 15. E aconteceu que à tarde subiram codornizes. É que seria codorna pra gente, né? E cobriram o acampamento. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do acampamento. E alçando-se o orvalho caído, este sobre a face do deserto. Estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, o maná é exatamente isso, é esse pão que caiu do céu e o Senhor abençoou. E havia uma regra sobre o maná, tá? Como o pôr do sol de sexta era o Shabat, né? De acordo com a tradição judaica, o Shabat e o calendário judaico ele é um calendário lunar, não é um calendário solar. De acordo com o judaísmo, né? O pôr do sol de sexta-feira dava início a um novo dia. E esse dia era o Shabat. E ele ia até o pôr do sol de sábado. Nesse dia, foi ensinado aos povos de Israel que eles não deveriam trabalhar. Que eles não deveriam fazer nada nesse dia. Então, por isso, quando chegava, quando ele pegava o maná que caía, eles não podiam juntar para comer mais do que um dia. Porque no outro dia estragaria. Agora, quando chegasse na sexta-feira, eles deveriam pegar bastante para 2 dias. Porque eles poderiam, porque no Shabat, no sábado, no pôr do sol de sexta, no pôr do sol de sábado, não cairia o maná. Então, essa é a regra. Se alguém pegasse além daquilo que o Senhor ordenou, já era. O maná estaria estragado, tá? Então é o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao 6º dia, que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Ok? 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando vos recusareis a guardar meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, nem obedecer a forma de guardar o maná, os caras conseguiram. Nem isso, porque eles achavam que simplesmente no Shabat o maná ia cair do céu. Alguns vão guardar, e aí vão guardar além do dia. Uma segunda-feira o cara vai pegar, vai guardar, só que no outro dia vai estragar. Porque ele foi dado para aquele dia, tá? Isso mostra a importância do dia do Senhor, né? A importância que o Senhor estabelece sobre o dia do Senhor. Tudo bem, é o dia do Senhor no domingo, por causa da ressurreição. Mas ainda assim, esse é um dia especial que o Senhor estabeleceu para ser o dia santificado. Então, do pôr do sol de sexta, pôr do sol de sábado, para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Ok? Bom, e chamou a casa de Israel, o nome maná, ele tem esse nome porque o povo de Israel chamou o maná, tá? Deve ter algum significado do hebraico, tá? E chamou a casa de Israel, o seu nome maná, era como semente de coentro branco, e o seu sabor era como bolos de mel. Devia ser uma delícia, hein? E o seu sabor era como bolos de mel. Aí eu pergunto a vocês, esse maná, ele representa quem? Ele representa Jesus Cristo. O maná, o pão que caiu do céu, representa Jesus Cristo. Porque Jesus, ele, para nós, ele é a nossa água viva, ele é o pão que caiu do céu. E é tão interessante isso, que do hebraico, a cidade onde Jesus nasceu, Belém, ou Beit-Lehem, quer dizer casa do pão. Olha que legal. Lugar de nascimento de Jesus Cristo, Beit-Lehem, né? O nosso Belém, quer dizer casa do pão. E Jesus é o pão da vida, é o pão que nos sustenta. Jesus Cristo, o próprio maná, é uma referência ao Salvador Jesus Cristo. Jesus é o pão do céu que nos é dado por Deus para efetuar a nossa salvação. Então, se permitirmos, o Senhor pode nos alimentar. E vai ser
Ele não vai alimentar só a fome que eu sinto agora, vai alimentar a minha fome para sempre. Esse é o verdadeiro significado do maná. É uma referência ao próprio Deus que vai vir à terra e vai expiar por nossos pecados. Que veio, na verdade, né? Então, o pão da vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maná que caiu do céu. E ele é tão importante que quando tomamos o sacramento, né? Quando podemos tomar o sacramento, nós lembramos da última ceia. Quando o Senhor, ele pegou o pão ázimo, dividiu e abençoou. E compartilhou com os apóstolos. E ele diz, tomai e comei, pois esta é minha carne. Depois ele pega o vinho, abençoa e distribui. Bebei, tomai e bebei, pois este é o meu sangue que é derramado por todos. Então, eu gosto de pensar no maná como uma referência ao próprio Jesus Cristo que é o pão do céu, mas também ao sacramento. O sacramento do Senhor, que são os emblemas sacramentais do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O pão representando o seu corpo, que foi dilacerado por nós, e a água representando o seu sangue. Então, eu gosto de pensar nisso, o quão importante Jesus Cristo é. Tudo que vemos nas Escrituras, como disse o presidente Nelson, é Jesus Cristo. Tudo que vemos no Velho Testamento, nas Escrituras modernas, nas antigas, tudo é uma referência ao Salvador Jesus Cristo. Êxodo 17. Êxodo 17, que é o nosso último capítulo de hoje, é interessante porque o povo de Israel vai murmurar mais uma vez. O povo de Israel reclama agora porque eles não têm água, né? Eles tiveram pão, tiveram codornizes, agora eles têm sede. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo os anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Bom, aqui vai acontecer um evento que vai impedir que Moisés entre na Terra Prometida. Porque ele está tão cansado do quanto Israel está perturbando ele, que ele, em vez de tocar na pedra, como o Senhor disse, ele fere, ele bate. Então, isso fez com que Moisés só visse a Terra Prometida, mas não entrasse com eles. Tá? E chamou o nome daquele lugar de Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e por quanto tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não. Os caras ainda têm dúvidas. Se o Senhor está no nosso meio ou não. É impressionante como esse povo é ingrato, cara. É impressionante. Os caras viram tudo que aconteceu e nada. Será que nós também não somos assim? Depois de tantos milagres, tantas ações grandiosas realizadas pelo Senhor, só que nós também não reclamamos? Só que nós acabamos de ter um milagre aqui, mas agora estou reclamando de outra coisa. Será que nós não somos assim? Quando oramos ao Senhor e vemos que a nossa oração não está sendo atendida como a gente quer, será que nós não somos assim? É claro que somos assim. Por isso, temos que observar o exemplo de Israel, o exemplo dos israelitas, para não repetir esse erro. Temos que cuidar com isso e demonstrar maior gratidão. E para piorar, a batalha de Israel contra os amalequitas, tá? E aqui nós vemos o seguinte: e fez Josué com Moisés, versículo 10 e 12. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram no cume do outeiro, tá? É um monte. É um monte bem alto, o outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado,
outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Essa é a imagem de Moisés, de Arão e Hur segurando os braços de Moisés. O que isso lembra para nós? O que isso não lembra? Apoiar nossos profetas. O que Arão e Hur estão fazendo é apoiar o profeta do Senhor. Porque enquanto seus braços estão para cima, Israel prevalece. Quando os braços caem, Israel perde. Então, o quanto nós estamos apoiando nossos líderes? E quem é o nosso líder mais próximo? É o nosso bispo. Nós estamos apoiando o nosso bispo. Sabe quando o nosso bispo é apoiado, nós apoiamos também? Só que sempre que o bispo sempre precisa da nossa ajuda, nós apoiamos também? Sabe quando o bispo nos dá uma resposta que a gente não queria, nós apoiamos ele também? Por isso aqui nós vamos aprender a importância de apoiar os líderes. Eu tive a oportunidade de servir como membro do bispado e eu vi como é real, como é importante, como membro do bispado, segurar o braço do bispo, ajudá-lo, apoiá-lo, porque é um chamado muito especial, porque ele é nosso líder e juiz comum em Israel. Então nós temos que apoiar nossos líderes, assim como Hur e Arão seguravam os braços de Moisés. Como o presidente Nelson diria, nosso apoio aos profetas é um compromisso pessoal de que faremos o máximo para defender suas propriedades proféticas. E a indicação com peso de juramento de que reconhecemos que seu chamado de profeta é legítimo e de que nos comprometemos a apoiá-los. Apoiar os profetas. Nós temos que apoiar nossos profetas e nossos líderes locais, como se eles falassem em nome do Senhor, e eles falam. O apoio, esse aqui é o The Erasmus, membro dos 12. O apoio a nossos líderes é um privilégio que vem acompanhado da responsabilidade pessoal de partilharmos os fardos deles e de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu não só concordo, como endosso. O papel do nosso é apoiar a liderança, é apoiar nosso profeta, vidente e revelador, que hoje é o presidente Dallin H. Oaks. Temos que apoiar nossos líderes da melhor forma e, primeiramente, não murmurando. Quer apoiar seu líder? Por favor, então pare de murmurar, pare de reclamar. Elder Bezos diz o seguinte: os princípios do evangelho são para mim e para vocês o que é um lenho para um navio. Os princípios corretos nos permitem encontrar nosso caminho e manter-nos firmes, constantes e inamovíveis, para não perdermos o equilíbrio e cairmos nas violentas tempestades de escuridão e confusão dos últimos dias. Maravilhoso. Então é isso, senhores. Nós temos que confiar no Senhor e confiar nos seus líderes. Esse é o nosso áudio de hoje. Muito obrigado a você. Por enquanto é só. E fim de transmissão.